EduCast, Educação Legislativa no coração do Parlamento. Você está com seu currículo Lattes em dia? Ele é quase um cartão de visitas acadêmico e pode fazer diferença em bolsas, financiamentos e até nas oportunidades de pesquisa. No episódio de hoje do EduCast, eu converso com a servidora Terezinha Elizabeth da Silva, que atua no mestrado profissional em Poder Legislativo da Câmara dos Deputados. Ela é bibliotecária, mestre em Ciência da Informação e doutora em Multimeios, além de docente colaboradora na Universidade Estadual de Londrina. Ela vai explicar de forma prática como usar o Lattes a seu favor e por que ele é fundamental para estudantes e pesquisadores. A gente está recebendo aqui a Terezinha Elizabeth da Silva, professora aqui do Cefor. E aí eu queria começar, Terezinha, perguntando o que é o currículo Lattes e por que ele é tão importante para estudantes e pesquisadores. Adriano, o Currículo Lattes é uma plataforma criada e mantida pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, né, para que os pesquisadores, professores, docentes, alunos coloquem ali as suas informações profissionais e também de pesquisa, resultados de pesquisa, participação em eventos. Por que é tão importante isso? Porque isto dá visibilidade à ciência nacional, à ciência do Brasil, né? E evidencia as instituições e os pesquisadores que trabalham nessas instituições. Por que ele leva esse nome, Currículo Lattes? Currículo Lattes, olha, ele foi criado em 1999 e ele leva esse nome em homenagem ao físico brasileiro César Lattes, talvez o mais importante físico pesquisador brasileiro, que foi, inclusive, um dos fundadores do CNPq. O César Lattes, ele fez uma importante descoberta, juntamente com outros pesquisadores, de uma partícula subatômica, que chama, né, Meson Pi. Aí o Brasil, para homenagear essa importância toda, deu esse nome, o CNPq. Que muita gente usa o currículo Lattes, mas nem sabe de onde vem, né? Nem sabe o que é, né? Isso. Agora, por exemplo, você como pesquisadora, como professora, existe alguém ainda que entrega currículo sem ser do Lattes? Assim, currículo feito manualmente? Manualmente não, né? Claro, no computador, mas sem ser currículo Lattes, alguém que seja pesquisador? Olha, hoje em dia é muito difícil. Às vezes, mesmo que entregue, mas entrega uma versão, por exemplo, em PDF, né, ou digital, mas é muito difícil fazer currículo hoje para universidades, para institutos de pesquisa que não seja por meio do Lattes. Né? Por quê? Porque ela é uma plataforma completa, é uma plataforma que contempla a maior parte das atividades que um docente, que um pesquisador tem dentro das suas instituições. E ainda tem a credibilidade, né? E a credibilidade, sim, porque o nome do CNPq, né, que dá essa credibilidade, né, que mostra a importância. Só universidades e institutos de pesquisa utilizam ou, assim, você acha que na empresas privadas as pessoas também utilizam? Algumas empresas privadas que trabalham com pesquisa e desenvolvimento, que não são institutos de pesquisa, mas trabalham com pesquisa e desenvolvimento, essas empresas utilizam o currículo Lattes para fazer as seleções dos pesquisadores. Um exemplo, a Natura, que tem uma área de pesquisa e desenvolvimento, né, certamente utiliza o currículo Lattes para fazer seleção. Tá. E nós temos essa experiência aqui no Brasil do currículo Lattes, mas os outros países também têm? O currículo Lattes, ele é uma plataforma, né? A plataforma Lattes, ela é brasileira, ela é nacional e ela é utilizada amplamente dentro do Brasil. Mas a gente tem notícia de que alguns países latino-americanos, no Chile, talvez Argentina, eles utilizam também, porque ainda não tem nada muito desenvolvido, né? E outra coisa interessante é a seguinte, por exemplo, se um pesquisador francês, vou dar um exemplo mais distante, se ele vem para o Brasil fazer algum tipo de atividade, dar aula ou alguma coisa assim, ele também preenche o currículo Lattes, esteja onde estiver, quer dizer, a plataforma é aberta. Se a pessoa não tem o CPF, que é o que dá a identidade, ela se cadastra como estrangeiro por meio do passaporte. Então todo mundo pode entrar também. Pode entrar. Legal. Né? Em alguns intercâmbios de pesquisadores, a gente percebe isso. Porque, às vezes, a pessoa ela tem direito a uma passagem de vinda do país de origem dela para cá, ou a estadia, ou qualquer coisa que vai exigir uma certa regularização, e isso se dá muito por intermédio do currículo Lattes. E todas as áreas de pesquisa utilizam ou tem alguma que não costuma
costuma utilizar? Todas as áreas utilizam. Logicamente que a página do CNPq, ela tem, para quem tiver interesse, ela tem as estatísticas de quais são as áreas mais utilizadas. Mas, sem dúvida, todas as áreas utilizam bastante o currículo Lattes. E quais são as seções principais, assim, que o pesquisador, o aluno, o professor tem que ficar atento para preencher direito? Como é que ele pode saber, assim, isso aqui eu tenho que colocar? Porque, às vezes, você faz um curso que não é tão relevante, às vezes eu mesma até esqueço de colocar. Mas será que eu devo colocar qualquer curso que eu fiz, por exemplo? Vamos lá, né? Uma coisa, você falou aí, às vezes eu até esqueço. Esse é um grande problema, né? Vamos lá para esse problema que é o esquecimento de atividades que foram realizadas ou recebendo ou dando, né? Se você dá um curso, é bom colocar no Lattes. Se você faz um curso, é bom colocar no Lattes. Então, esquecer é um problema sério, porque num determinado momento da sua vida, você vai precisar atualizar. E aí é uma correria atrás das coisas. A gente certeza. sabe que esse é um grande problema. Agora, nem todo curso, eu vou fazer uma coisa bem bizarra aqui, né? Por exemplo, eu adoro corte e costura, mas eu não vou colocar um curso de corte e costura ali, a menos que eu tenha intenção de entrar num design de moda. Que você seja professora, exato, né? Ou que eu seja professora de design de moda, ou um curso de confeitaria, a menos que eu trabalhe na área de design de produtos, né? E de culinária. Mas tem umas coisas que a gente não coloca. Por exemplo, a primeira vez que a gente preenche o currículo Lattes com os alunos aqui mesmo do mestrado, a gente diz, olha, segundo o ensino na minha época era segundo grau, né? Segundo grau a gente não coloca, é só da universidade para cima que interessa. Não faz diferença pro resto da vida, né? Ali já não faz diferença. Então, aí voltando para o que é básico, né? O que é importante ficar dentro do currículo, né? Bom, lógico, cadastrar os dados corretamente, essa é a primeira coisa que a gente faz. E depois registrar ali as atividades que você tem dentro da sua instituição. Criar o vínculo com a instituição como pesquisador, como profissional, como analista que a gente é, por exemplo, aqui, né? Como docente, e aí registrar tudo. Então, por exemplo, um docente precisa registrar o que ele ministrou naquela instituição. Se ele é pesquisador, registrar o grupo de pesquisa dele, e aí ele precisa fazer também o grupo de pesquisa dentro da plataforma do CNPq, que é a plataforma de grupo de pesquisa. Também, né? Exatamente. Então, depende muito do que a pessoa faz, mas é básico. Aquilo que você tem como atividade relevante dentro da sua instituição, você tem que colocar no currículo Lattes. Vamos dar um exemplo aqui na Câmara, né? Um relatório de uma determinada comissão que teve uma relevância que foi importante e que a pessoa é autora daquilo, mesmo que seja um relatório restrito, ela tem que colocar, porque isso é importante para ela na vida profissional e na vida acadêmica dela. O que é mais comum registrar? As produções científicas e tecnológicas, artigos, livros, bancas que a gente participa, pessoas, né, orientandos que um professor, porventura, tenha dentro da instituição, não importa se é orientando de monografia de graduação ou de especialização, de mestrado, doutorado, né, isso é importante registrar. São atividades que têm que estar no currículo Lattes, né? Tá. Você falou que na aula, quando você preenche com os alunos, aqui no mestrado, aqui na Câmara, na pós-graduação, no CEFOR, existe esse momento que vocês se debruçam sobre o currículo Lattes para que os alunos, os pesquisadores que estão entrando na área possam fazer isso também? Tem, e sim. A gente tem desde, acho que 2015, ou talvez antes, a gente tem feito oficinas para o preenchimento do currículo Lattes. É oficina mesmo, porque a gente fica ensinando, aprendendo, né? O aluno aprende com o computador, com os dados dele e a gente na frente do computador preenchendo. Agora, Adriana, a gente está partindo para essas oficinas sejam transformadas em vídeos, porque é um conteúdo que dá para fazer por vídeo. Né? Exatamente. E com restrição de sala e tudo mais, né? Quanto mais coisa a gente puder fazer em vídeo, né? Como auto-instrucional, né? Melhor. Legal. E quais são os erros, Terezinha, mais comuns que os pesquisadores ou alunos cometem ao preencher o Lattes? Bom,
tem uma coisa, isso tem muito a ver também com uma questão muito importante da área de ciência da informação, que é assim, que tipo de fonte que é essa e como que eu vou registrá-la? Então, às vezes, esses erros acontecem com frequência. A pessoa que está preenchendo, ela preenche um capítulo de livro como se fosse um livro na íntegra. Esse é um erro que acontece muito. Ou preenche um trabalho apresentado num evento como um artigo publicado num periódico. Você acha que pode ser má fé também, às não, vezes? Não, é falta de conhecimento do tipo de fonte, que é uma coisa que a gente reforça muito com todos os alunos, é isso, a gente precisa saber que tipo de fonte é essa que eu estou registrando, tanto no currículo Lattes, quando a gente vai fazer as referências bibliográficas, por exemplo, né? Então, eu queria que você falasse quais são as dicas, assim, se uma pessoa que está ouvindo a gente agora e vai abrir a plataforma, né? O que ela vai encontrar de cara, assim? O que você dá uma dica dela começar? Por onde ela começar? Porque, às vezes, a pessoa teve uma vida acadêmica, fez algumas coisas na faculdade, fez coisas no trabalho e não colocou no currículo, né? Às vezes ela não precisou disso ainda, né? Na graduação. Hoje em dia é muito difícil, por exemplo, porque na universidade, quando a gente está numa graduação na universidade, já tem as iniciações científicas. E aí, para concorrer às bolsas, os alunos precisam preencher o currículo. Todo mundo precisa fazer. Todo mundo precisa fazer. Senão não consegue bolsa. Senão não consegue bolsa, porque é um critério né, de classificação, de desempate. Esse é um critério que as bancas de avaliação, isso é comum. É, né? O básico. É o básico, Mas suponhamos que ela tenha feito uma graduação e nunca preencheu o currículo Lattes, mas vai entrar para um mestrado. Ela vai ter que fazer. Então, primeira coisa, paciência, sabe? Ao preencher, abra a plataforma, faça seu cadastro. A plataforma é segura, né? Eles vão te perguntar uma série de coisas, a plataforma te pergunta uma série de coisas até cadastrar você como pesquisador, como aluno, pelo CPF. O CPF é a nossa identidade. Está sendo para quase tudo e dentro do currículo Lattes é a nossa identidade. E aí ela vai começar... É bom que tem umas perguntas frequentes que ela pode recorrer, né? Existem também umas tagzinhas de dúvida que ela pode tirar as dúvidas ali. Lógico, quando a gente faz a oficina é porque a coisa está apertada, tem que fazer mesmo, né? Os alunos daqui precisam, mas se a pessoa tem paciência, ela vai ter que passear pela plataforma, pelos menus horizontais da plataforma para entender o que tem em cada menu e o que ela vai colocar em cada uma daquela derivação do menu, porque é muita informação. Ela vai ter que caçar também aqueles certificados todos que ela tem, né? Com certeza. Às vezes impresso, né? Exatamente. É um trabalhinho. Eu falo por mim, gente. Eu participo de um monte de coisas, assim, de eventos e tal. E aqui mesmo, na pós-graduação, né? A gente tem que atualizar o currículo Lattes. Às vezes eu vou fazendo uma lista do que está faltando, mas eu esqueço uma data e tudo, aí vou atrás daquilo. Exatamente. Digital mesmo, né? Que hoje em dia mesmo assim, dá um trabalho. Dá um trabalhinho. Então, é assim, reúna tudo, coloque numa pastinha no seu pendrive, no seu computador, para poder ir fazendo essas atualizações, porque vai pedir muita coisa. O mais legal é ir fazendo aos poucos. Enquanto você terminou de fazer um projeto aqui, já coloque e pronto. Não precisa ficar lembrando de data depois. Exatamente, né? Isso. Exatamente. Agora eu estou me lembrando aqui, esse podcast pode entrar no meu currículo Lattes e eu nem coloquei ainda. Exatamente, você tem todos os seus podcasts, você como entrevistadora, né? Exatamente. E eu como entrevistada. Olha Quer aí. dizer, dá lugar para as duas coisas. Tudo isso é atividade que deve ser reconhecida como atividade profissional, né? Então tá, Terezinha, olha, queria agradecer muito a sua presença, foi ótima essa conversa. Você tem mais alguma coisa que você queira destacar? Não, acho que não. Acho que é a importância mesmo, que isso a gente tem que reforçar, entendeu? É a importância, a gente tem orgulho do CNPq, né? De ter o CNPq como a instituição que impulsiona a pesquisa no país, de ter a CAPES como a instituição que, parceira com o CNPq, coordena a avaliação, né, e as regulações da pós-graduação no Brasil. E a gente tem que ter orgulho disso, entendeu? São anos, são décadas de desenvolvimento de pesquisa
E a plataforma Lattes, as 3 plataformas do CNPq, que é a plataforma Lattes, a plataforma Carlos Chagas, que é a plataforma de fomento à pesquisa, e o diretório dos grupos de pesquisa, isso é uma tríade importante que dá consolidação e visibilidade à pesquisa no Brasil. Isso é muito importante. Então, a gente sempre valoriza e com os olhos sempre brilham nessa hora, né? Com certeza. Então tá, Terezinha, obrigada pela sua presença. Espero poder contar com você outras vezes. Ok, é um prazer, Adriana, foi um prazer. Um prazer todo nosso. O episódio de hoje teve pesquisa e apresentação de Adriana Magalhães e trabalhos técnicos do Rodrigo Guimarães e Vitor Buani. A programação visual é da Júlia Mundim. Toda a produção é feita pela equipe da Cotec, Coordenação de Tecnologias Educacionais e Comunicação do CEFOR, a Escola da Câmara. EduCast, Educação Legislativa no coração do Parlamento.